Olá, meus alunos, eu sou o professor Ariel, estamos aqui para mais uma aula de matemática e na aula de hoje eu quero introduzir alguns conceitos novos para vocês que servirão por demais para a gente poder introduzir outros, tá bom? Para fundamentar esse novo ano letivo. É importante que vocês tenham uma base muito boa concernente a o que vamos tratar na aula de hoje. E a gente tem percebido que isso tem gerado uma certa dificuldade, uma deficiência de conceitos em vocês. Vocês não estão conseguindo assimilar muito esse assunto e posteriormente pode complicar ainda mais. Vai complicar ainda mais porque vai ser exigido, mas a aula de hoje é para a gente tirar essas dúvidas, aprender esses novos conceitos que irão nos auxiliar muito, tá bom? A entender outros. Então, eu vou voltar novamente a tocar na tecla das expressões algébricas. Vocês não estão conseguindo entender, assimilar as expressões algébricas, tá certo? Então, deixa eu definir mais uma vez de forma rápida, esse não é o objetivo da aula, mas vai embasar a nossa aula. Expressões algébricas são expressões onde eu possuo número e letras, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui 2x mais 4y menos 2. Então, isso aqui, 2x mais 4y menos 2, é uma expressão algébrica. É uma expressão porque eu estou associando operações da matemática, continha de adição e continha de subtração. Algébrica porque eu tenho números e eu tenho letras. Números e letras. Perfeito? Então, essa compreensão do que é expressão algébrica vai facilitar muito no desenvolvimento das nossas aulas, tá certo assim? Então, às vezes, foi isso que eu trabalhei com vocês, às vezes nós atribuímos valores a essas letras, ok? Aí eu coloquei lá no exercício, calcule, aí eu dava a expressão e dizia para x igual a 10, para x igual a 2, para x igual a 14, para y igual a 20. Então, quando eu faço isso, quando eu atribuo valor numérico para as letras, eu encontro o valor da expressão. Perceba, do jeito que a expressão está aqui, 2x mais 4y menos 2, você não consegue determinar o valor dessa expressão. Eu sei que ela é uma expressão algébrica, porém, eu não consigo determinar o valor, quanto vale essa expressão. Por quê? Porque eu não sei ainda quem é o valor de x e eu não sei quem é o valor de y. O valor de x e o valor de y é uma incógnita, ok? Quando isso aparece, eu chamo essas letras de incógnita nas expressões algébricas. Perfeito? Aí, quando eu determino o valor da letra, por exemplo, vou dizer que o x vale 3, ok? E o y vale 2. Então, quando eu determino o valor da letra, agora eu digo lá, calcule o valor da expressão, sabendo que x é igual a 3, y é igual a 2. Agora você consegue calcular. Só você substituir. Vamos lá? 2 vezes. Aí vem o x. Quem é o x? O x vale 3. Então, 3. 2 vezes 3. Mais 4. Perfeito? 4. Deu uma escorregada ali, vai ficar assim mesmo. 4 vezes y. Quem é o y? Y é 2. Então, 4 vezes 2. Menos 2. Olha só, eu saí de uma expressão algébrica e agora eu estou com expressão numérica. Só tem número aqui, ok? E resolver uma expressão numérica a gente já aprendeu desde o 5º ano, não é isso? Então, 2 vezes 3, 6, mais 4 vezes 2, 8, menos 2. O que eu fiz? Eu priorizei a multiplicação, porque a gente resolve na matemática primeiro multiplicação, para depois resolver as adições e subtrações. Perfeito? Então, vamos lá.
6 mais 8, vou resolver direto aqui, tá? Igual 6 mais 8, 14. 14 menos 2, 12. Então, o que é esse 12 aqui que a gente achou? Esse 12 é o valor numérico da minha expressão algébrica, ok? Agora, esse valor 12, ele só é encontrado quando o x vale 3 e o y vale 2. Se eu atribuir outros valores para essa letra, para essas letras, a minha expressão algébrica vai possuir outro valor, perfeito? Então, isso é o que é o bom da expressão algébrica, que eu posso brincar com isso, eu posso atribuir valores para essas letras, e aí eu vou perceber que esse valor da minha expressão como um todo vai ficar mudando, ok? Perceba, se eu colocar o 2 aqui e o 3 lá, já muda também a expressão. Então, eu quero que vocês entendam o que é uma expressão algébrica, para a gente agora entender esses conceitos aqui adicionais, tá bom? Nas expressões algébricas, a gente vai estudar de forma bem gradativa agora, colocando os pés no chão, os monômios, tá? É importante a gente saber o que são monômios nas expressões algébricas. Olha só, os monômios são os termos das expressões algébricas. Então, o que é um monômio? Um monômio é um termo da expressão algébrica. Olha para cá, vou voltar. Eu tenho aqui a expressão algébrica 2x mais 4y menos 2. O que são os monômios? Os monômios são cada termo desse aqui, ó. Então, esse 2x é um monômio, 4y é um monômio, menos 2 é outro monômio. Então, o que é o monômio? O monômio é um termo, mono vem de um termo da expressão algébrica, ok? Quando eu junto vários monômios, eu tenho a minha expressão algébrica toda. Um termo da expressão algébrica é o monômio, perfeito? E aqui no monômio, como a gente pode ver, a gente vai classificar, fazer a separação de duas coisas. Primeiro, o que é o coeficiente e o que é a parte literal. O que é o coeficiente nos monômios? O coeficiente é o número que aparece na frente da letra ou das letras, que a gente pode ver aqui, pode ser mais de uma. Então, o coeficiente aqui é o número que aparece à frente da letra, 1/2. A letra ou as letras são a nossa parte literal do monômio. Então, repetindo, quem é o coeficiente? É o número que aparece na frente da letra ou das letras. Quem é a parte literal? São as letras ou a letra que aparecer. Porque pode ser só uma letra, pode ser duas, pode ser três. Por exemplo, vamos voltar de novo. Quem é a parte literal desse monômio aqui, 2x? A parte literal é o x. Quem é o coeficiente? O 2. Perfeito? Simples, né? Esse monômio aqui, 4y. Quem é o meu coeficiente? 4. Quem é a minha parte literal? Y. Perfeito? Então não tem muito o que discutir sobre isso, não. É entender o conceito, tá? Se não entendeu, para o vídeo, volta à explicação. Mas o importante é que você compreenda esses conceitos. Vamos seguir, tá? Exemplo de monômio. Tá aqui um exemplo, ó. Exemplo de monômio, tá? 5x ao quadrado y. Então, é um exemplo de monômio, tá certo? Vamos destacar aqui. Quem é o meu coeficiente? O meu coeficiente é o 5, perfeito? Então, 5 é o meu COF, eu vou chamar de COF, coeficiente, perfeito? Quem é a minha parte literal? Olha aqui, ó. Parte literal é todas as letras, tá? Todas. Então, essa aqui eu vou chamar de PL, parte literal. Perfeito, não tem muito o que entender. É só você visualizar o monômio. O monômio é um único termo. Mono vem de um, tá? Então, é um termo da minha expressão algébrica, tá? É um termo dela. Aqui está destacado só um termo. Opa, só um termo. Onde esse termo eu posso separá-lo em coeficiente e parte literal. Coeficiente é o número, parte literal são
as letras. Vamos aqui agora, letra B, o exemplo. Quem é o meu coeficiente? O meu coeficiente é o -2, que está na frente das letras. Quem é a minha parte literal? Minha parte literal é tudo isso aqui, ó. A ao cubo, B ao quadrado e C. Professor, uma dúvida que pode surgir, né? Professor, o 3 que está acima da letra A e o B que está acima e o 2 que está acima da letra B, eles não fazem parte do coeficiente? Não. O coeficiente é o número que aparecer na frente da letra, tá certo? Da parte literal. Perceba que o 3 aqui está relacionado com o A. Porque 3A ao cubo é você, em potência, pegar o A e repetir ele 3 vezes. Então perceba que vai dar uma letra, né? A vezes A vezes A. Continua sendo parte literal. B ao quadrado, B vezes B. Continua sendo parte literal. Ok? Então é só para vocês entenderem isso, tá? O coeficiente aparece na frente. Quando aparecer só a letra, apareceu só, por exemplo, B, tá aqui. É um monômio? É um monômio, tá bom? O B é a parte literal e o coeficiente. Quando não aparecer nada na frente da letra, é porque tem o número 1, tá? Tem o número 1. É importante destacar isso. Então, ou pode aparecer um B, ou pode aparecer só o B. Perfeito? O 1 é o coeficiente, o B é a parte literal. Alguns exemplos rapidinho aqui de monômios, ó. O 9 é um monômio. 9 não tem letra, professor. É um monômio? É um monômio. Só que é um monômio sem parte literal, sem letras. Por quê? Porque é um monômio. Olha aqui o exemplo no início da aula. O 2x é um monômio, o 4y é um monômio e o -2 é um monômio. Por que ele é um monômio? Porque ele faz parte da expressão algébrica. Lembre que monômio são partes ou uma parte apenas da expressão toda, ok? Então, o -2 faz parte da expressão. Então, ele é um monômio, só não tem letra. Então, eu chamo de monômio sem parte literal. 0 é um monômio? Ele é chamado de monômio nulo, ok? X, y ao quadrado, z3, z ao cubo. É um monômio? É um monômio. Quem é o coeficiente? Perceba que só apareceu as letras aqui, né? O coeficiente não apareceu, ele é 1, perfeito? E essa aqui é a parte literal. Menos 7x é um monômio? É um monômio. Menos 7 é o coeficiente, x é a parte literal. KY, monômio sem o coeficiente, eu coloquei aqui até uma pergunta, né? Não, o coeficiente é 1, então não aparece, perdão, mas o coeficiente é 1. K é um monômio? É um monômio. Não aparece o coeficiente, mas ele é 1. O K é a parte literal. Perfeito? Entendeu isso? Tranquilo. Aí a gente parte agora para o grau de um monômio. Ok? O que é o grau de um monômio? O grau de um monômio ele vai ser dado pela soma dos expoentes da sua parte literal. Então, eu determino o grau de um monômio somando os expoentes do meu monômio. Agora, esses expoentes vão estar na parte literal. Então, primeiro, por isso que eu introduzi o conceito de coeficiente e parte literal. Primeiro, você precisa identificar quem é a parte literal do monômio. Depois, você identifica o grau somando os expoentes acima de cada letra. Então vamos lá aqui, ó. Por exemplo, 5x², y². Quem é o coeficiente? É o 5, não é isso? Quem é a minha parte literal? É o x ao quadrado, y ao quadrado. Pronto, identifiquei a parte literal. Depois que eu identifico a parte literal, eu vou descobrir o grau do meu monômio. Como é que eu sei o grau? Eu somo os expoentes. Então, 2 mais 3, 5. Então, esse monômio é de grau 5. Semelhante a esse aqui, ó. 2b elevado à quarta, c elevado a 2, d elevado a 1. O que eu faço aí? Primeiro, identifico quem é o coeficiente, 2. Quem é a parte literal? Tudo isso aqui. Na parte literal, para eu descobrir o grau, eu tenho que somar os expoentes. Então, 4 mais 2 mais 1. Que é aqui, 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Então, esse aqui tem grau, vou chamar só de G, tá? Grau 7.
Perfeito? Tranquilo, pessoal? Então, não é difícil, tá? É só você, para descobrir o grau de um monômio, soma todos os expoentes na letra. Exemplo aqui, vou fazer só um. O grau desse monômio aqui, o coeficiente é 1, a parte literal é xy. No x não aparece nada, mas vai ter grau 1, no y, grau 1. Então, o grau desse polinômio aqui, desse monômio, perdão, é grau 2. Então, grau é igual a 2. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, vamos seguir. Adição e subtração de monômios. Então, é importante a gente fazer também as operações com monômios, porque são essas operações que vão dar a nossa expressão algébrica, tá certo? Uma expressão algébrica não é uma soma, uma subtração, multiplicação ou divisão de monômios, não é isso? A gente vai aprender agora a somar e subtrair, com um detalhe apenas. Olha que interessante. Para eu somar ou subtrair monômios, eu tenho que olhar a parte literal. Eu só posso somar, preste atenção, se a parte literal dos monômios forem iguais. Então, eu só somo monômio que tem parte literal semelhante, ok? Então, por exemplo, 3R2Y, a parte literal é R2Y, R ao quadrado Y. 5R ao quadrado Y, 7R ao quadrado Y. Perceba que a parte literal de todos são iguais. Aí eu posso somar. E como é que eu somo monômios? Simples. Soma os coeficientes e repete a parte literal. Então fica 3 mais 5, 8. 8 mais 7, 15. Então fica 15 R ao quadrado Y. Perfeito, pessoal? Então, simples, né? Como é que eu somo? Isso vale para soma e subtração. Como é que eu somo? Primeiro, só somo se tiver a mesma parte literal. Se tiver a mesma parte literal, o que eu faço? Soma os números e repete a parte literal. Soma os coeficientes, repete as letras. Tranquilo? Então vamos lá aqui, ó. Verifica a parte literal. AB ao quadrado, né? E AB ao quadrado. Então, a parte literal, perfeito. Tá tudo certinho. O que eu faço agora? Soma os números. 7 mais 3. 7 mais 3, 10. Terminou aqui? Não. Repete a parte literal. AB ao quadrado. Perfeito, pessoal. Então, vamos fazer mais uma. Subtração agora. Verifica a parte literal. Ó, AB, AB, AB. Opa, tudo igual. Perfeito. Se está tudo igual, então eu vou fazer os coeficientes agora. Posso subtrair os coeficientes. Então, 20 menos 3 dá 17. Não é isso? 17 menos 8 dá 9. Não é isso? 9AB. Então, 9. Perdão, pessoal. AB. 4A menos 3A. Então, ó, parte literal, A e A. Perfeito? Então, 4 menos 3 dá 1 e repete a letrinha A. Isso aqui também é igual a só o A, tá? Só para recapitular o que a gente aprendeu. Tanto faz colocar um A ou só a letra A. Quando só coloca a letra A, você tem que ter a noção que na frente tem o coeficiente 1. Perfeito? Então, é fácil. É só você entender que eu só posso somar ou subtrair monômios que são semelhantes, ou seja, que tem a parte literal igual. Vamos fazer essa expressão aqui. Vamos lá. 2A menos 3AB mais 4B menos, aí entre parênteses, menos A menos AB mais B. Perceba que está misturado aqui, ó. A eu só posso fazer com A. AB eu só posso fazer com AB. E 5B só posso fazer com 5B. Então vamos lá. 2A menos 3AB mais 5B.
Eu repeti a primeira, por quê? Porque aqui eu vou ter que primeiro eliminar o parênteses. Aí eu vou fazer jogo de sinais, não é isso? Então, menos com menos, mais. Então, mais A, menos com menos, mais também. Então, mais AB e menos com mais dá menos. 2B. Pronto, eliminei os parênteses. Vamos agora fazer a nossa operação, tá? Lembrando, eu só posso somar e subtrair termos semelhantes, ou seja, monômios que têm a mesma letra. Então, vou até sublinhar aqui, ó. O 2A, eu só posso fazer a operação com o A. Opa, cadê o mouse? Não estou vendo aqui. Com o A, tá? Porque eu tenho a parte literal A com A. Vou mudar a cor para não confundir. O 3AB, menos 3AB, eu só posso fazer com o mais AB, porque a parte literal é igual, AB e AB, ok? E, por fim, o B, né, o 5B, eu só posso fazer com o menos 2B, tá certo? Então, destacando isso, a gente consegue resolver o monômio de forma bem tranquila. Vamos lá, vamos resolver agora. Então, 2A mais A. Então, lembre, quando aparece só a letra é porque tem um 1 aqui na frente. Então, eu somo 1 mais 2, 3, e repete a letra A. Então, 3A. 2A mais A é 3A. Menos 3AB, menos 3AB, é importante destacar o sinal, tá? Menos 3AB, mais AB. Então, perceba, aqui não aparece, mas tem 1, não é isso? Você tem 1 e gasta 3. Então, vai ficar devendo 2. Então, menos 2, repete a letra AB. Perfeito? E agora eu vou para a última letra, o B. Mais 5B menos 2B. Então, repete o B e subtrai os números. 5 menos 2 dá 3, né? Dá 3 positivo. Então, mais 3B. Pronto. Professor, a resposta é essa? A resposta é essa. Por que a resposta é essa, professor? Não tem mais o que fazer aqui. Terminou. Porque eu só tenho agora monômios que não possuem as mesmas partes literais. Ó. 3A é um monômio, 2AB é outro monômio e 3B é outro monômio. Não dá para juntar monômios que são diferentes, tá bom? Então, eu só posso somar ou subtrair monômios que têm a parte literal igual, perfeito? Espero que vocês tenham entendido, façam o exercício, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Forte abraço, pessoal!